Nem toda a herança está presa a cofres ou protegida por senhas. Às vezes ela dorme sob a terra, entre raízes e espinhos, esperando o momento exato para despertar. E quando isso acontece, o que pode surgir do solo além de rosas? O que você faria se, ao cavar para plantar flores, encontrasse uma caixa de metal selada com um enigma do passado? Ignoraria, acreditando ser brincadeira de criança, ou chamaria alguém que enxerga o crime onde os outros veem coincidência? A resposta estava clara para Dolly Bantry. Se há algo curioso escondido entre as pétalas, deve-se chamar Miss Marple. Era uma terça-feira serena, como tantas em St. Mary Mead, com o sol filtrando-se pelas copas e o ar carregado com o aroma doce da primavera. No casarão de Gossington Hall, o coronel Bantry acompanhava de má vontade as obras do novo jardim de rosas. Dolly, sua esposa, havia voltado entusiasmada de uma visita a Mrs. Carrington, uma conhecedora apaixonada das rosas de Bourbon e de suas nuances aromáticas. Empolgada, decidira que a ala noroeste do terreno seria transformada em um novo viveiro para flores históricas. O coronel, embora relutante, cedeu. Sabia, por experiência, que resistir ao entusiasmo botânico da esposa era uma batalha já perdida. Enquanto Simmons, o jardineiro, e seus 2 assistentes revolviam a terra, um som agudo de metal contra algo sólido interrompeu o ritmo. O jovem Jenkins, recém-contratado, havia atingido algo duro. Curioso, começou a desenterrar com cuidado. O coronel se aproximou com passos firmes e mãos para trás, observando com olhos estreitos. Logo surgiu uma pequena caixa metálica, quadrada, com sinais de envelhecimento e marcas de madeira impregnadas nas laterais. — Muito bem, Jenkins, murmurou o coronel. — Vamos levá-la para dentro? Dolly estava na sala de manhã, ajustando um arranjo floral, quando o marido entrou ainda com as botas sujas de terra. Ao ver a caixa sobre a mesa, seu olhar brilhou. — O que é isso, Arthur? — Encontrada no jardim. Jenkins a desenterrou na ala noroeste. Com todo o cuidado, o coronel tentou abrir a caixa. Não havia fechadura visível, mas ela estava envolta por um fio antigo. Após alguns minutos e muita insistência, o fecho cedeu com um estalo teimoso. Dentro, envoltos por vestígios do que parecia cera derretida e um pano desintegrado, repousavam 2 itens. Um medalhão oval, de ouro delicado, e um papel dobrado, amarelado pelo tempo. Dolly abriu o medalhão, revelando a miniatura de uma jovem de expressão séria e olhos penetrantes. Já o coronel examinou o papel com atenção. A caligrafia antiga dizia: onde os guardiões antigos lançam sua sombra na 7ª hora, conte 12 passos ao norte do ponto onde as águas encontram a pedra. O que repousa sob a estrela constante guiará o herdeiro legítimo. — É um enigma! Exclamou Dolly. — Isso não é coisa de crianças, Arthur. — Provavelmente algum jogo antigo, rebateu o coronel, tentando soar prático. Mas Dolly não se deixou convencer. — Acho que deveríamos perguntar a Jane o que ela pensa. Ela entenderá melhor que nós. Dias depois, Miss Marple chegou ao casarão, convidada para dar conselhos sobre as variedades de rosas ideais para o novo jardim. Porém, assim que viu a caixa e seus conteúdos, seu interesse se desviou completamente para o enigma. Examinou a escrita, passou os dedos pelo medalhão e seus olhos, ainda que gentis, brilharam com concentração. — Fascinante! Murmurou. — Vocês disseram que foi encontrado na ala noroeste? Exatamente onde planejamos plantar as Bourbon.
respondeu Dolly, animada. E você precisa nos ajudar a escolher onde colocá-las. Arthur desenhou um plano, mas confesso que prefiro sua opinião. Miss Marple assentiu, mas enquanto examinava o terreno do futuro jardim de rosas, seu olhar estava mais atento às pedras antigas, às árvores antigas da cerca de teixo e à elevação suave do terreno do que às espécies botânicas. Ela sabia por experiência que mistérios enterrados muitas vezes deixavam pistas não apenas nos objetos encontrados, mas no espaço onde haviam repousado por décadas. No vilarejo, a notícia da descoberta correu como fogo em palha seca. Rumores se multiplicaram. Falava-se de um tesouro dos romanos, de uma princesa apaixonada, até de uma trama envolvendo espiões durante a guerra. Miss Marple, porém, mantinha o foco. Para ela, o verdadeiro valor estava na coerência das peças e não no espetáculo das teorias. Enquanto passeava pelas ruas de St. Mary Mead, ouviu moradores comentarem entre cochichos sobre mapas secretos e passagens subterrâneas. Sorriu para si. Havia algo quase infantil na forma como a imaginação coletiva florescia diante de um mistério. Mas o que chamava sua atenção não era a caixa. Era a presença recente de um estranho na vila. Um solicitador londrino chamado Carmichael, hospedado no Blue Boar. Discreto, de modos urbanos, ele perguntava demais sobre a história de Gossington Hall. E quando o coronel Bantry o convidou para o chá, Miss Marple ficou observando atentamente cada movimento. Durante a conversa, ao mencionarem a localização da descoberta, o rosto de Carmichael demonstrou um breve lampejo de interesse, logo escondido por uma expressão estudada. Era o tipo de microexpressão que Miss Marple jamais ignorava. Mais tarde, ela refletiria sobre isso com agulhas de tricô nas mãos e o relógio marcando calmamente o tempo. As palavras do enigma martelavam em sua mente. Onde as águas encontram a pedra, a estrela constante, o herdeiro legítimo. A conexão com uma possível herança perdida parecia inevitável. Naquela noite, Miss Marple não dormiu cedo. A caixa, o medalhão, o enigma e o comportamento do advogado formavam um conjunto dissonante demais para ser ignorado. E ela sabia, com a mesma certeza silenciosa com que previa o florescer das suas rosas preferidas, que aquilo não era apenas um jogo de infância enterrado. Era o começo de algo. Algo que, se não fosse resolvido, poderia custar mais do que uma verdade esquecida. Talvez até uma vida. A presença daquela caixa no jardim de Gossington Hall não era apenas uma coincidência isolada. Era, na verdade, um vestígio de um passado cuidadosamente encoberto. Miss Marple compreendia bem que histórias antigas raramente permanecem enterradas. Bastava o solo ser remexido, no caso, literalmente, para que os segredos começassem a emergir com insistência. As terras de Gossington haviam pertencido no fim do século XIX à família Tressilian, mais especificamente ao senhor Percival Tressilian, um homem de posses que ocupava a propriedade com sua esposa e filhos. Após seu falecimento, ocorrido em meados de 1895, iniciou-se uma transição familiar marcada por conflitos. O filho direto do casal havia morrido em uma viagem à Índia, o que fez com que a herança passasse ao sobrinho Frederick Tressilian, um parente distante que residia em Londres e que, até então, pouco havia se interessado pelos assuntos da propriedade. A decisão causou espanto na vila de St. Mary Mead. Isso porque todos conheciam Catherine Tressilian, neta do Sr. Percival por parte de outro filho falecido e criada desde pequena
no próprio Gossington Hall. A jovem era tida como a legítima sucessora do patriarca, não só por sua ligação direta com a casa, mas também por ser o orgulho de seu avô. Mesmo sem documento oficial, todos supunham que a propriedade seria sua por direito moral e afetivo. O testamento, no entanto, dizia o contrário. Ele havia sido modificado semanas antes da morte de Percival, deixando tudo para Frederick. Não se tratava apenas da casa, mas de bens de valor significativo, incluindo joias, peças de prata e terrenos ao redor da propriedade principal. A notícia da mudança no testamento causou murmúrios e desconfiança por toda a vila. Alguns comentavam que a assinatura parecia diferente. Outros diziam que Percival havia sofrido confusão mental nos últimos meses. Nada foi confirmado. A modificação foi aceita legalmente e Catherine, sem meios para contestar, deixou Gossington Hall pouco tempo depois. Esse episódio havia sido esquecido com o tempo, ao menos para a maioria. Mas Miss Marple sabia que a memória coletiva podia ser fraca, enquanto os registros e os objetos tinham a teimosia de persistir. Ao examinar a caixa encontrada, somada ao enigma dentro dela, a senhora começou a suspeitar que aquela não era uma relíquia sem propósito. Ela podia ser uma última tentativa de Catherine, ou de alguém próximo a ela, de preservar a verdade sobre o que realmente aconteceu com a herança que lhe era devida. O conteúdo da caixa deixava pistas claras. O texto mencionava guardas antigos lançando sombras na 7ª hora, 12 passos ao norte do ponto onde a água encontra a pedra e a estrela constante que guiaria o herdeiro legítimo. Essas imagens não pareciam aleatórias. Miss Marple começou a estudá-las como símbolos de algo maior. Talvez referências a marcos do jardim, como árvores centenárias, um antigo relógio solar e algum ponto onde a água era desviada por uma rocha, características comuns em jardins históricos. Logo após a descoberta da caixa, outro detalhe chamou a atenção: a chegada à vila do Sr. Carmichael, um solicitador vindo de Londres. Ele dizia estar ali para verificar antigos registros relacionados aos terrenos do Gossington Hall, mais especificamente os pertencentes à família Tressilian. Durante o chá oferecido pelos Bantry, ele mostrou-se particularmente curioso sobre os antigos donos da propriedade, a origem da casa, os limites originais das terras e possíveis modificações nos documentos de herança. Quando a senhora Bantry mencionou a caixa encontrada, Carmichael demonstrou um interesse incomum, ainda que sutil, pela localização exata do objeto. Seus olhos fixaram-se por um instante quando ela disse «canto noroeste do jardim», antes de recobrar a postura cortês. Miss Marple percebeu então que aquele homem sabia mais do que deixava transparecer. A senhora Bantry, impulsiva como sempre, decidiu mostrar-lhe o conteúdo da caixa no dia seguinte. Durante a visita, Carmichael analisou o medalhão e o bilhete com atenção discreta. Comentou que eram peças encantadoras, possivelmente de valor sentimental. No entanto, Miss Marple captou que seu verdadeiro foco não estava no objeto, mas na mensagem cifrada contida ali. Era como se ele estivesse tentando lembrar de algo que havia lido ou ouvido antes. Nos dias seguintes, os moradores da vila começaram a se recordar aos poucos dos tempos antigos. A senhora Weatherby, uma das residentes mais antigas, lembrou-se de que Catherine havia realmente mencionado certa vez que seu avô lhe dera um medalhão com valor simbólico e que ela o guardava como chave de algo mais importante. Também comentou que existia no jardim do hall um relógio solar trazido da Itália pela mãe de Catherine
e que possuía desenhos entalhados representando constelações. Esse relógio havia desaparecido após a venda da propriedade. Mas algumas das pedras que formavam sua base ainda poderiam estar enterradas ou reutilizadas no jardim. E se os passos indicados na mensagem do bilhete levassem até esse ponto? E se, abaixo de uma pedra específica, estivesse escondida uma escritura ou documento que comprovasse a existência de uma segunda cláusula testamentária? Algo que beneficiava Catherine, mas foi ocultado por conveniência de Frederick? Miss Marple considerava todas essas possibilidades com cautela. A experiência havia lhe ensinado que os maiores segredos raramente estão no que é dito, mas no que se escolhe não revelar. O comportamento de Carmichael sugeria que ele não apenas procurava por algo, mas que tentava chegar a isso antes de qualquer outra pessoa. E o súbito desaparecimento de sua assistente, a senhorita Fellows, no mesmo período, tornava tudo ainda mais suspeito. Era evidente que o passado estava voltando à superfície, não só através da caixa, mas através das reações daqueles que conheciam ou escondiam partes da verdade. Miss Marple suspeitava que a herança negada a Catherine nunca fora totalmente perdida, apenas oculta sob uma combinação de silêncio e terra. E agora, décadas depois, havia quem estivesse disposto a qualquer coisa para impedir que ela fosse encontrada. A cada novo pedaço de informação, as linhas entre o presente e o passado tornavam-se mais tênues. O que antes parecia apenas uma relíquia esquecida, agora revelava-se como o gatilho de uma disputa jamais resolvida. E no centro desse antigo conflito, Miss Marple via claramente a semente de algo ainda mais perigoso: a possibilidade de um novo crime motivado por um erro cometido há mais de 50 anos. Miss Marple compreendia, como poucos, o poder da recordação compartilhada. Em vilarejos como St. Mary Mead, onde as famílias viviam há gerações, a verdade nem sempre estava nos documentos oficiais, mas sim nos comentários sussurrados nas cozinhas, nas lembranças trocadas em bancos de igreja ou em chávenas de chá servidas em porcelana antiga. A memória coletiva era, muitas vezes, o arquivo mais completo e mais vulnerável de toda uma comunidade. E, após a suspeita levantada pela caixa metálica, a senhora Marple decidiu procurar as testemunhas do passado, pessoas que haviam vivido a transição do Gossington Hall da família Tressilian para os Bantry e que talvez pudessem preencher as lacunas deixadas pelas certidões, registros formais e testamentos contestáveis. A primeira visita foi à senhora Weatherby, moradora antiga que costumava frequentar a casa dos Tressilian em sua juventude. Embora os anos tivessem lhe trazido certa fragilidade física, sua memória permanecia surpreendentemente ativa. Ao ouvir o nome de Catherine Tressilian, seus olhos adquiriram um brilho de reconhecimento imediato. Lembrou-se da moça como alguém de presença marcante, com longos cabelos castanhos e expressão determinada, que costumava andar pelos corredores da casa com discrição, mas firmeza. Segundo Weatherby, Catherine era muito próxima do avô, Sr. Percival, e passava boa parte de seus dias nos jardins ou na biblioteca. Sua mãe havia falecido jovem e o pai, envolvido com negócios na Índia, morrera pouco tempo depois. A neta passou a ser criada diretamente pelo avô, que, segundo os comentários da época, a considerava como uma filha. Mas havia algo mais. A senhora Weatherby mencionou um rumor antigo. Após a morte do patriarca, muitos comentaram que um segundo testamento teria sido redigido,
destinado a deixar bens diretamente para Catherine. Acontece que esse documento jamais apareceu. Algumas vozes acreditavam que ele nunca existiu. Outras, mais desconfiadas, suspeitavam que foi destruído antes de ser registrado formalmente. Miss Marple ouviu tudo com atenção, anotando detalhes em um pequeno caderno de capa escura. O que a impressionava não era apenas o conteúdo das histórias, mas a forma como elas haviam sobrevivido por tanto tempo. Mesmo após décadas, certas imagens permaneciam vivas na mente dos moradores, como o vestido lilás que Catherine usava ao sair pela última vez de Gossington Hall, ou o silêncio pesado que pairou sobre a vila após sua partida repentina. A oralidade tem esse traço singular. Ela preserva emoções junto com os fatos. Quando a verdade oficial é apagada, o sentimento popular persiste como uma forma de resistência. E, embora a memória possa se desgastar com os anos, ela também pode revelar verdades que os registros preferem omitir. Em seguida, Miss Marple visitou o Sr. Griffiths, antigo professor da escola local e entusiasta da história regional. Ele conservava uma coleção de cadernos, mapas e anotações sobre famílias e marcos importantes da vila. Entre esses registros, havia desenhos do layout original de Gossington Hall, incluindo a cerca do jardim, o poço antigo e o local exato onde se erguia o relógio solar de pedra. Uma informação relevante surgiu. No passado, a cerca noroeste marcava não só a divisão do terreno, mas também uma linha de proteção simbólica, onde tradições antigas costumavam ser preservadas. Griffiths também relatou ter ouvido, ainda na infância, conversas entre adultos sobre o sumiço de uma peça de valor logo após a mudança de donos do hall. Segundo as especulações, um cofre menor, supostamente escondido no pedestal do relógio solar, havia desaparecido sem deixar rastros. Alguns diziam que ele continha joias, outros que abrigava documentos sensíveis. O mais interessante era a convergência de versões. Vários moradores, embora em momentos diferentes e com palavras distintas, relatavam elementos semelhantes. Um medalhão especial, um possível esconderijo sob uma estrutura de pedra, a exclusão repentina de Catherine e o comportamento pouco transparente de Frederick, o herdeiro inesperado. Isso indicava que não se tratava apenas de fantasias populares, mas de um padrão de memórias repetidas e consistentes, uma forma de verdade não oficial que resistira à passagem do tempo. A última visita da Sra. Marple naquele dia foi a Sra. Darnley, que havia trabalhado como governanta em Gossington Hall durante os anos da transição. Ela revelou algo ainda mais específico. O Sr. Frederick, logo após assumir a casa, ordenou que um dos quartos fosse esvaziado e trancado. Alegava que precisava de privacidade para revisar os pertences do falecido tio. Nenhum funcionário teve acesso ao espaço durante semanas. Quando finalmente reaberto, o ambiente estava limpo e reorganizado, e vários livros e papéis haviam sumido da estante. Ninguém nunca falou sobre isso abertamente, mas a desconfiança se espalhou entre os empregados. Darnley também comentou sobre Catherine. Segundo ela, a jovem tinha o hábito de guardar seus pertences pessoais em uma pequena caixa de madeira com fundo falso. Certa vez, Darnley ajudou a moça a esconder cartas e anotações dentro dela, incluindo um bilhete assinado pelo avô. Não sabia o conteúdo exato, mas recordava que Catherine parecia determinada a guardar aquilo que era seu por direito. Esses testemunhos não podiam ser descartados. Miss Marple os tratava como peças de um mosaico maior, onde cada detalhe
mesmo aparentemente trivial, podia ser fundamental para entender o que realmente ocorreu. A força da memória oral estava justamente aí. Ao não depender de registros, ela resistia às manipulações formais. Claro, podia ser falha, seletiva, exagerada, mas ao ser cruzada com outros relatos, formava um corpo de evidências informal, porém poderoso. Em uma vila como St. Mary Mead, onde tudo se comentava, o esquecimento era mais difícil do que se pensava. O retorno de tais memórias à superfície coincidiu com a intensificação do comportamento do Sr. Carmichael. Seu interesse pelas terras do Hall aumentava e seus questionamentos tornavam-se mais insistentes. Algo nele indicava urgência, como se tivesse um prazo a cumprir. Miss Marple percebeu que ele não era apenas um profissional em busca de dados históricos, havia motivação pessoal envolvida, ou alguém por trás de suas ações com muito a ganhar. A reativação da memória local funcionava agora como um segundo tipo de investigação, paralelo à análise jurídica. As palavras de uma senhora idosa, o desenho de um antigo professor, o murmúrio de uma empregada reformada, cada um desses elementos oferecia fragmentos de um passado que, se reunido corretamente, poderia alterar o rumo do presente. Mais do que pistas, a oralidade revelava uma forma de justiça emocional. Ao ouvir os moradores, Miss Marple não apenas buscava informações, mas dava voz aos que haviam sido silenciados pela formalidade dos cartórios e pela frieza dos testamentos modificados. A história de Catherine, antes um sussurro nostálgico, agora ressurgia com clareza suficiente para abalar o conforto daqueles que se beneficiaram de seu apagamento. A verdadeira natureza do que envolvia o caso do Gossington Hall começava a se desenhar com mais nitidez. Mais do que um mistério enterrado no jardim, tratava-se de uma disputa patrimonial cuidadosamente abafada com o passar das décadas. Para Miss Marple, não restavam dúvidas. A descoberta da caixa de metal não havia sido casual. Ela fora colocada ali com intenção, como uma cápsula do tempo destinada a um herdeiro preterido, talvez a última tentativa de restaurar uma justiça que nunca chegou a acontecer. A história da família Trezilian era marcada por silêncios estratégicos e decisões oportunistas. Após a morte do Sr. Percival Trezilian, patriarca da propriedade, o controle do Gossington Hall foi passado para Frederick, um sobrinho distante, ignorando completamente a figura de Catherine, neta direta do falecido e criada dentro da casa. O que parecia uma simples reconfiguração de herdeiros ganhou contornos suspeitos à medida que detalhes esquecidos foram sendo desenterrados, literalmente e figurativamente. O testamento apresentado após a morte de Percival estava datado de poucas semanas antes de seu falecimento. Nele, toda a propriedade, incluindo os terrenos anexos, bens móveis e coleções particulares, era destinada a Frederick. No entanto, era de conhecimento comum que Catherine sempre fora a figura mais próxima do avô, sendo considerada por todos como sua sucessora natural. Essa ruptura entre a expectativa coletiva e o documento legal provocou um abalo silencioso na vila. O problema não era apenas jurídico, mas também moral. A exclusão de Catherine do testamento pareceu, para muitos, uma manobra abrupta e suspeita. Mais de uma pessoa comentou com Miss Marple que o velho Trezilian tinha intenções claras de deixar algo para a neta, mesmo que de forma reservada. O desaparecimento de uma suposta segunda escritura alimentava a hipótese de fraude, ou, no mínimo, de ocultação proposital.
No cerne desse conflito estava o medalhão encontrado no jardim. Não apenas por seu valor simbólico, mas pela mensagem que trazia oculta. Uma série de instruções cifradas que, segundo a interpretação de Miss Marple, poderiam levar a um local onde provas de um segundo testamento estariam escondidas. Era esse detalhe que tornava tudo mais perigoso. Se houvesse documentos que contradissessem a versão oficial da sucessão e alguém os encontrasse, o domínio dos Bantry sobre o Hall poderia ser posto em xeque e, mais ainda, a legalidade da herança de Frederick poderia ser desafiada judicialmente. O comportamento recente do Sr. Carmichael fortalecia essa teoria. Sua busca incessante por arquivos, mapas de propriedade e documentos eclesiásticos deixava evidente que havia um objetivo por trás de sua presença em St. Mary Mead. Ele não estava ali apenas para consultar registros, estava em missão. E essa missão envolvia reaver algo que, aparentemente, tinha sido subtraído décadas antes. Por sua vez, a senhorita Fellows, sua suposta assistente, também demonstrava sinais de estar mais envolvida do que aparentava. Seu desaparecimento, ocorrido logo após o assassinato de Carmichael, era um indicativo claro de que havia interesses conflitantes atuando nos bastidores. A jovem, que se apresentou como pesquisadora, parecia ter conhecimento prévio sobre o conteúdo da caixa. Durante uma visita à propriedade, chegou a perguntar especificamente sobre o local onde o objeto fora encontrado e se os jardineiros haviam notado marcas na pedra. Detalhes demais para alguém que alegava estar apenas auxiliando. Miss Marple, com sua visão aguçada e mente organizada, começou a traçar um mapa de intenções. Havia agora 3 grupos distintos: os atuais proprietários do Hall, representados pelo coronel e sua esposa, os investigadores externos, simbolizados por Carmichael e Fellows, e, por fim, as testemunhas vivas da era Tressilian, cujas memórias formavam uma narrativa alternativa sobre a legítima sucessão da propriedade. O maior risco de todos era o que ainda não havia sido dito. Se a existência de um segundo testamento fosse comprovada, não só o título de propriedade mudaria de mãos, como também poderia revelar crimes passados. Afinal, se Frederick tivesse realmente apagado o documento que beneficiava Catherine, isso configuraria fraude. E se alguém tivesse sido silenciado para impedir a exposição da verdade, o caso ganharia contornos ainda mais sombrios. Nesse cenário, o assassinato de Carmichael passou a parecer menos acidental. As circunstâncias eram curiosas demais. Ele foi encontrado morto justamente no setor do jardim onde a caixa havia sido escavada e onde, muito provavelmente, localizava-se o ponto de encontro das pistas mencionadas no enigma. Estaria ele prestes a encontrar algo crucial? E se sim, quem se beneficiaria de sua morte? O coronel Bantry revelou a Miss Marple um detalhe importante. Dias antes da tragédia, Carmichael lhe oferecera uma quantia generosa para adquirir uma pequena faixa de terra no canto noroeste do jardim. Quando questionado sobre a razão do interesse por aquele trecho específico, respondeu apenas que seu cliente tinha motivos sentimentais. A justificativa não convenceu. O coronel recusou a oferta, mas o episódio foi suficiente para deixar dúvidas no ar. Com a possibilidade de que documentos comprometedores estivessem enterrados naquele trecho, Miss Marple concluiu que o caso ia além de uma disputa de herança. Tratava-se de uma luta por controle sobre a história, sobre a narrativa oficial,
sobre o direito à verdade. Ao longo dos anos, uma mentira aparentemente consolidada havia garantido a posse do Hall e sua integração ao cotidiano da vila. Romper com essa estrutura exigiria mais do que uma descoberta física. Exigiria enfrentar as consequências emocionais e sociais de reconhecer que algo errado havia sido feito. A situação ganhava ainda mais gravidade com o surgimento de Edward Tressilian, um descendente direto de Catherine que alegava ter vindo à vila para buscar informações sobre sua avó. Sua presença reavivava o temor de que uma reavaliação da herança estivesse em curso. E se, por algum motivo, Edward conseguisse reunir as provas necessárias, como uma cópia de um testamento oculto ou o conteúdo do compartimento secreto do relógio solar desaparecido, os alicerces da atual posse do Hall estariam ameaçados. Miss Marple sabia que o tempo era um fator essencial. Os interesses envolvidos não permitiriam que a verdade viesse à tona sem resistência. A tensão se acirrava e todos os envolvidos, direta ou indiretamente, pareciam estar dançando sobre um campo minado, onde cada nova informação poderia provocar um desabamento. Desde o início, Miss Marple compreendeu que o mistério não se restringia aos documentos ou às intenções das pessoas envolvidas. Havia algo mais silencioso e, ao mesmo tempo, revelador, presente em cada ângulo do jardim de Gossington Hall, a própria configuração física do local. A estrutura da propriedade, especialmente a ala noroeste, oferecia mais do que um cenário para o enigma. Ela continha sinais concretos de alterações ao longo do tempo, marcas deixadas por construções removidas, pedras deslocadas, raízes cortadas e espaços ocultos que pareciam manter segredos tão antigos quanto os próprios herdeiros. O ponto de partida da investigação espacial foi o chamado relógio solar, mencionado por várias testemunhas. De acordo com registros não oficiais e relatos orais, ele havia sido trazido da Itália no final do século XIX pela mãe de Catherine. O objeto era ornamentado com símbolos astrais e, segundo o Sr. Griffiths, havia sido posicionado exatamente onde a sombra das árvores antigas caía no início da manhã. Curiosamente, esse objeto desaparecera sem deixar vestígios pouco depois da morte de Percival Tressilian. Embora a estrutura em si não estivesse mais ali, Miss Marple acreditava que partes de sua base, feitas de pedra talhada, poderiam ter sido reutilizadas ou simplesmente enterradas para evitar suspeitas. Sua hipótese era de que o relógio não fora apenas decorativo, mas também funcional, servindo como marcador para esconder algo importante. Durante uma visita cuidadosa ao jardim, acompanhada por Dolly Bantry, a Sra. Marple notou algo incomum no traçado do solo. Havia um segmento onde a vegetação crescia com irregularidade, como se as raízes estivessem se desviando de uma superfície sólida logo abaixo da terra. Ao examinar de perto, encontraram uma laje com entalhes leves, quase imperceptíveis, desgastados pelo tempo. Um dos símbolos parecia uma estrela de 8 pontas, possivelmente a mesma estrela constante mencionada no bilhete enigmático da caixa metálica. Esse detalhe reforçou a suspeita de que o enigma continha instruções precisas, baseadas na orientação da propriedade e no posicionamento solar. Se a 7ª hora fosse interpretada literalmente, isso indicaria um momento específico do dia em que a luz formaria sombras que poderiam servir de referência. O alinhamento com o norte, comumente usado em relógios solares, sugeria que o objeto oculto deveria estar a 12 passos
ao norte de um ponto fixo, provavelmente o local onde a água encontrava uma pedra, como indicado na mensagem. Não era apenas o conteúdo da pista que apontava para o terreno, a própria disposição do espaço era significativa. Por décadas, o canto noroeste da propriedade fora pouco utilizado, relegado a uma função secundária, como se algo ali tivesse sido propositalmente esquecido. Os caminhos de cascalho não levavam a lugar algum. Árvores densas formavam um corredor de sombra permanente. E, ao redor do que restava de uma antiga cerca viva, grandes pedras irregulares marcavam um contorno incompleto, como restos de uma fundação deslocada. A presença dessas estruturas esquecidas levantou uma questão fundamental. Quantas mudanças foram feitas após Frederic assumir a casa? E, mais importante, essas alterações foram planejadas para ocultar, redirecionar ou dificultar o acesso a um local específico? Com a ajuda de Jenkins, o jovem auxiliar de jardinagem, Miss Marple obteve acesso aos registros informais das intervenções realizadas no terreno nos cadernos de anotações de jardineiros anteriores, especialmente do avô de Jenkins, que também trabalhara na propriedade. Constavam esboços do layout original do jardim. Esses diagramas revelavam que, anteriormente, havia um pequeno caminho em curva conduzindo até um pedestal de pedra, hoje inexistente. Esse pedestal coincidia exatamente com o local onde Miss Marple e Dolly haviam identificado a laje com entalhes desgastados. Ao comparar o mapa antigo com a configuração atual, foi possível perceber que esse trecho do terreno havia sido propositalmente modificado. As trilhas haviam sido cobertas com cascalho novo, arbustos mais densos haviam sido plantados para obscurecer a área, e até mesmo as pedras que formavam a borda da trilha original tinham sido rearranjadas, como se o objetivo fosse confundir a percepção de quem tentasse reconstruir a disposição anterior. Esse tipo de manipulação do espaço não era inocente. Miss Marple via nesses detalhes uma tentativa deliberada de apagar rastros. A arquitetura do jardim, como um texto apagado, ainda carregava marcas da versão original. Bastava saber onde olhar. Outro aspecto crucial era o comportamento da água no terreno. A referência, no bilhete, a onde a água encontra a pedra, levou Miss Marple a estudar o sistema de drenagem da propriedade. Descobriu que, há muitos anos, existia uma fonte natural no canto noroeste, desviada com a construção de uma nova estufa. No entanto, os canos antigos ainda estavam enterrados sob o solo. Quando Jenkins escavou levemente em um dos pontos indicados pelo mapa, encontrou vestígios de pedras cortadas e resíduos de ferro corroído, provavelmente pertencentes a uma antiga bica de água ornamental. Esse detalhe tornava o enigma ainda mais preciso. Tudo parecia ter sido construído para apontar para esse local. Além das pedras e trilhas, o muro que separava Gossington Hall da área comum da vila oferecia outra pista reveladora. Na parte mais antiga da parede de pedra, havia uma fileira de blocos com entalhes florais. Um deles, mais desgastado que os demais, trazia a imagem de uma flor de lis. Miss Marple, que já ouvira referências simbólicas sobre essa imagem em uma das anotações antigas, suspeitava que ela pudesse indicar a presença de um compartimento oculto. E estava certa. Com a ajuda do coronel Bantry e uma ferramenta apropriada, conseguiram soltar a pedra decorada. Por trás dela havia uma pequena cavidade na qual encontraram uma chave antiga e um bilhete enrolado. O texto, ainda legível,
trazia uma citação de estilo poético que aludia ao tempo como guardião da justiça e à estrela que conduz o sangue verdadeiro ao legado que lhe foi tirado. Era mais uma camada simbólica, mas que se conectava perfeitamente ao restante das pistas. Esse conjunto de elementos físicos e simbólicos reforçava a ideia de que o espaço não era apenas testemunha, mas participante ativo do conflito. O próprio jardim se tornava um guardião das memórias perdidas e dos segredos deliberadamente escondidos. Cada laje, cada trecho de muro, cada linha de sombra no chão servia como uma espécie de cartografia da injustiça cometida. E quanto mais Miss Marple avançava em sua leitura desse código arquitetônico, mais convencia-se de que as provas de um testamento oculto estavam realmente escondidas no terreno, possivelmente em compartimentos criados por Percival Tressilian antes de sua morte. Mais do que isso, ela percebeu que os espaços escolhidos para esconder tais documentos não haviam sido definidos ao acaso. Eles se baseavam em elementos simbólicos com significado emocional e histórico para a família. A flor de lis da origem francesa, da esposa de Percival, o relógio solar representando o tempo e a verdade, e a fonte natural como metáfora da linhagem legítima fluindo através das gerações. A arquitetura da propriedade, portanto, era mais do que paisagismo. Ela funcionava como uma narrativa visual e tridimensional de um segredo transmitido por gerações, talvez na esperança de que um dia alguém encontrasse coragem e método para decifrá-lo. Com cada novo passo, Miss Marple se via mais próxima de uma verdade encoberta por décadas de terra, reformas e esquecimento. Mas ela também sabia que estava pisando em solo instável. Alguém mais poderia estar seguindo as mesmas pistas. E, ao contrário dela, talvez não estivesse interessado em trazer justiça à memória de Catherine, mas em manter enterrado o que restava de sua história. Ao longo da investigação, um padrão começou a se revelar de forma nítida para Miss Marple. Enquanto os homens tendiam a dominar os registros oficiais, os documentos visíveis e as decisões patrimoniais, eram as mulheres que, silenciosamente, conservavam o conhecimento mais sensível, íntimo e, muitas vezes, essencial sobre os acontecimentos do passado. Essa constatação não era novidade para a senhora Marple. Em outras ocasiões, percebera como as mulheres, especialmente em comunidades pequenas como St. Mary Mead, formavam redes discretas de observação e memória, carregando consigo fragmentos da história que escapavam aos olhares masculinos. No caso do Gossington Hall, isso se confirmou de maneira clara e sistemática. Desde o início da trama, Dolly Bantry desempenhara um papel crucial. Não apenas por insistir na importância do medalhão e do bilhete encontrado, mas por perceber instintivamente que aquilo não era um artefato trivial. Mesmo sem compreender de imediato todas as implicações, ela sabia que havia uma história por trás daquele objeto. E confiou, sem hesitação, na intuição de que Miss Marple era a pessoa certa para interpretá-lo. Dolly representava o tipo de mulher que, embora não se envolvesse diretamente com documentos ou heranças, observava tudo ao seu redor com olhos atentos. Seu olhar curioso, somado à sua capacidade de conversar com diferentes tipos de pessoas, tornava-a uma fonte valiosa de informação indireta. Foi ela quem incentivou as visitas a moradores antigos, como a senhora Weatherby e a governanta Darnley, reconhecendo que as lembranças dessas mulheres poderiam ter um valor muito maior do que qualquer certidão. A senhora Weatherby, por sua vez,
demonstrou como a memória feminina podia atravessar décadas sem perder o vigor. Mesmo em idade avançada, ela se recordava de detalhes que ninguém mais sabia, expressões de Catherine, roupas usadas em determinados eventos e até gestos do patriarca Tresillian que sugeriam seu apreço profundo pela neta. Suas lembranças não estavam nos arquivos da vila, mas na forma como narrava cada pequena cena com precisão emocional. Darnley, a antiga funcionária da casa, ofereceu outro exemplo notável. Durante os anos em que trabalhou no hall, testemunhou mudanças silenciosas que escaparam aos demais. Guardava em sua mente a memória da caixa com fundo falso de Catherine, do comportamento sigiloso de Frederick ao trancar um dos quartos e da maneira como livros e papéis sumiram sem explicações claras. Mesmo não sendo diretamente envolvida nas disputas familiares, ela foi testemunha ocular de movimentações suspeitas que hoje lançavam nova luz sobre os acontecimentos da época. Essas mulheres, em momentos e posições distintas, conservaram pedaços do enigma, não por obrigação profissional, mas por sensibilidade, empatia e percepção. E como Miss Marple bem sabia, eram justamente esses traços que permitiam que certas verdades sobrevivessem à passagem do tempo, mesmo quando tudo parecia ter sido enterrado. Outro nome que surgiu com relevância foi o de Catherine Tresillian. Embora sua voz não estivesse presente diretamente nos acontecimentos atuais, ela ecoava por meio dos objetos que deixara para trás e das lembranças de quem conviveu com ela. Seu gesto de esconder pistas, codificar mensagens e selecionar locais específicos da propriedade para guardar informações revelava uma mulher consciente da injustiça que sofrera e disposta a enfrentar as limitações do seu tempo de maneira engenhosa. Ao codificar informações em um bilhete, escolher uma caixa de metal resistente ao tempo e confiar na própria intuição para proteger o que lhe pertencia, Catherine mostrava não apenas resiliência, mas visão estratégica. Em um contexto em que sua palavra dificilmente teria peso diante de um tribunal, ela recorreu à linguagem simbólica, ao espaço físico e à memória daqueles que a respeitavam. Mesmo ausente, ela continuava a influenciar a narrativa, e era através das mulheres que suas ações ganhavam força e significado. Até mesmo a jovem Fellows, assistente de Carmichael, parecia encaixar-se nesse padrão. Embora suas intenções fossem inicialmente duvidosas, Miss Marple começou a considerar a possibilidade de que a moça tivesse sido envolvida contra a própria vontade ou estivesse tentando desfazer um erro do passado. Sua curiosidade pelo terreno, o interesse pelos documentos e o súbito desaparecimento indicavam que ela sabia mais do que dizia. Talvez, ao contrário de Carmichael, sua motivação não fosse puramente financeira. Talvez ela também quisesse compreender a verdade, mesmo que isso implicasse riscos pessoais. Miss Marple refletia sobre tudo isso enquanto revia suas anotações. Era evidente que o papel das mulheres, neste caso, não era coadjuvante. Elas eram as fiadoras da memória, as observadoras silenciosas, as arquivistas invisíveis que mantinham viva a história por meio de gestos, lembranças e escolhas cuidadosas. Era por isso que, ao cruzar as informações obtidas, Miss Marple privilegiava as versões que vinham dessas fontes. Os registros formais podiam ser manipulados, testemunhos oficiais podiam ser ensaiados. Mas o olhar atento de uma governanta, a sensibilidade de uma amiga leal ou a astúcia de uma mulher preterida por uma herança formavam uma cadeia de confiança mais sólida
do que qualquer documento carimbado. Além disso, o espaço da casa também revelava essa lógica de gênero. Os quartos das mulheres, os espaços de costura, as áreas onde se trocavam confidências e observavam os homens tomarem decisões, revelavam-se agora repositórios de significados ocultos. O próprio bilhete que guiava para as pistas da herança estava guardado dentro de um medalhão, um objeto tipicamente feminino, usado não como adorno, mas como recipiente de segredo. O que Miss Marple compreendia, mais do que qualquer outro, era que os vínculos silenciosos entre essas mulheres tinham criado uma teia de proteção ao redor da verdade. Ainda que sem contato direto, ainda que separadas pelo tempo, todas elas, Catherine, Darnley, Weatherby, Dolly e talvez até Fellows, estavam de algum modo ligadas pela tarefa comum de manter vivo aquilo que se tentou apagar. Enquanto os homens se preocupavam em controlar propriedades e preservar aparências, as mulheres, em suas ações discretas, se encarregaram de preservar aquilo que era mais precioso, a memória da justiça que não chegou a ser feita. E naquele momento, cabia a Miss Marple garantir que essa memória não fosse, mais uma vez, silenciada. Entre os aspectos mais inquietantes do caso, que envolvia Gossington Hall, havia uma presença constante, mas silenciosa, a da violência disfarçada. Diferente das agressões físicas evidentes ou dos confrontos declarados, o que se manifestava naquela história era uma forma oculta de brutalidade, uma força que operava em silêncio por meio da omissão, da manipulação e do apagamento. Miss Marple reconhecia esse padrão. Em suas observações ao longo dos anos, aprendera que muitas das injustiças mais profundas não vinham de atos violentos explícitos, mas de gestos calculados, palavras não ditas e estruturas cuidadosamente montadas para proteger privilégios. No caso de Catherine Tressilian, o que se via era justamente isso. Uma violência que não deixara marcas visíveis, mas que havia moldado vidas inteiras. A primeira expressão dessa força veio na forma de exclusão. Catherine, criada dentro do Gossington Hall, neta direta de Percival Tressilian e única descendente viva no momento da morte do patriarca, foi sumariamente deixada de fora do testamento. Sem justificativas claras, sua ligação afetiva e histórica com a propriedade foi ignorada em favor de um parente distante. Essa decisão, por si só, era uma violência disfarçada de burocracia. O impacto dessa escolha não se limitou ao aspecto legal. Ao ser retirada da história da família, Catherine perdeu não apenas sua herança material, mas também sua identidade social. Foi forçada a deixar a casa onde crescera, sem apoio, sem voz e sem amparo comunitário. A vila, apesar dos rumores e da indignação silenciosa, nada pôde fazer. Era uma agressão legitimada pela lei e, por isso mesmo, ainda mais cruel. Essa forma de apagamento continuou ao longo dos anos, sustentada por silêncio e conveniência. A ausência de registros sobre Catherine, o desaparecimento do relógio solar e a reconfiguração do jardim foram formas simbólicas de reescrever a história do Hall. Tudo aquilo que pudesse remeter à antiga herdeira foi cuidadosamente removido ou soterrado. Era como se sua existência representasse uma ameaça à versão oficial dos fatos. A morte do Sr. Carmichael foi o ponto em que essa violência contida atravessou o limite do simbólico e se tornou física. O advogado, que havia viajado até St. Mary Mead em busca de documentos que pudessem contestar o testamento original, foi encontrado sem vida, caído entre as roseiras recém-plantadas
no mesmo canto do terreno onde as pistas pareciam convergir. Para Miss Marple, não era coincidência. As circunstâncias do óbito eram suspeitas. O laudo médico falava em envenenamento, uma substância rara, de efeito retardado, que causava falência dos órgãos sem sinais de luta. Isso indicava premeditação. E mais do que isso, apontava para um assassino cuidadoso que conhecia a vítima e planejou cada detalhe do crime. A escolha do local também não era acidental. Carmichael foi eliminado exatamente onde poderia encontrar aquilo que buscava. Essa morte servia a dois propósitos. Em primeiro lugar, silenciava alguém que estava perigosamente próximo da verdade. Em segundo, lançava uma mensagem indireta, mas clara. Quem tentasse reabrir feridas do passado enfrentaria consequências. Era um aviso e, ao mesmo tempo, um recado para os que ainda buscavam respostas. Mas a violência ali presente não se limitava ao assassinato. Ela estava também no desaparecimento de Fellows, assistente do advogado. A jovem, até então discreta, sumiu misteriosamente após a morte do patrão. Seus pertences foram deixados no quarto da pousada, mas nenhuma testemunha conseguiu confirmar quando ou como ela saiu da vila. Não havia registros de sua partida por transporte público, tampouco indícios de que buscara auxílio. Miss Marple considerava a hipótese de que Fellows tivesse descoberto algo que a colocava em perigo. Talvez tivesse encontrado, ou quase encontrado, as evidências escondidas por Catherine. Talvez soubesse demais sobre o conteúdo da caixa ou sobre o que Carmichael realmente pretendia fazer com os documentos. Seu desaparecimento era, portanto, mais um elo na cadeia de intimidações que cercavam o caso. Mesmo as ações do passado podiam ser lidas sob essa ótica. A modificação do testamento, por exemplo, foi provavelmente obtida por meio de coação ou manipulação. Há indícios de que Percival Trezilian estivesse debilitado em seus últimos meses de vida. Isso levanta a possibilidade de que Frederick, beneficiado pelo novo documento, tenha pressionado ou influenciado o tio em momento de fragilidade. Se isso for verdade, estamos diante de uma violência moral cometida contra um homem idoso para fins patrimoniais. Do mesmo modo, a reorganização do hall, após a sucessão, foi conduzida de maneira a eliminar traços da neta legítima. Os móveis do quarto de Catherine foram retirados. Os retratos que a incluíam desapareceram. Os objetos que pertenciam à mãe dela foram vendidos. Esses atos, embora não físicos, representavam agressões simbólicas. Eram maneiras de apagar alguém da narrativa familiar e, por extensão, da própria história da propriedade. Miss Marple refletia sobre tudo isso com a serenidade de quem conhecia a natureza humana em suas múltiplas camadas. Ela sabia que a crueldade nem sempre se manifestava em gritos ou golpes. Muitas vezes ela estava na negação, no desprezo, na omissão calculada. As maiores feridas, dizia ela, não são as que sangram, mas as que permanecem abertas, invisíveis, corroendo em silêncio. Ao reunir essas evidências, Miss Marple compreendeu que a violência que permeava o caso do Gossington Hall não era apenas pessoal. Ela refletia um padrão mais amplo em que o poder, seja ele financeiro, social ou simbólico, era exercido de maneira a proteger privilégios e silenciar os vulneráveis. Catherine foi vítima desse sistema. Carmichael talvez também. E agora, com a verdade prestes a emergir, outros podiam estar em risco. A tarefa da Sra. Marple, nesse ponto, já não era apenas encontrar o documento perdido ou resolver um enigma escondido sob o jardim.
era também dar nome aos mecanismos que haviam mantido a injustiça de pé por tanto tempo. E, sobretudo, garantir que a verdade, uma vez revelada, não fosse novamente abafada por medo, conveniência ou silêncio. O desfecho da investigação conduzida por Miss Marple em Gossington Hall não trouxe apenas a resolução de um crime. Trouxe à tona uma verdade soterrada por décadas, não apenas sob a terra do jardim, mas sob camadas de conveniência, silêncio e poder. Com as pistas reunidas e os testemunhos analisados, a Sra. Marple foi capaz de reconstruir o fio que conectava o presente ao passado. O desaparecimento do testamento legítimo de Percival Tressilian, a exclusão deliberada de sua neta, Catherine, o rearranjo da arquitetura da propriedade para ocultar marcas reveladoras e o assassinato calculado de um advogado investigativo, todos esses elementos compunham um cenário de manipulação sofisticada. As descobertas não vieram por meio de confissões dramáticas, mas por detalhes minuciosos. Uma pedra deslocada, um símbolo entalhado, uma frase esquecida, um olhar hesitante. Foram os fragmentos que, unidos, revelaram a história completa. A chave para o cofre simbólico do passado estava, como sempre, na atenção aos sinais ignorados por muitos, mas lidos com clareza por Miss Marple. O testamento verdadeiro jamais foi oficialmente registrado, mas existiam cópias, bilhetes, mensagens codificadas e objetos de valor simbólico que provavam a intenção original de Percival. O conteúdo escondido no compartimento secreto do pedestal da antiga fonte, acessado por meio da chave guardada dentro do medalhão, confirmava que Catherine era a legítima herdeira. Havia ali não apenas uma cópia do documento original, mas também cartas pessoais nas quais o patriarca expressava seu desejo de deixar tudo para a neta, confiando que ela manteria viva a essência da propriedade. Essas evidências, reunidas de forma meticulosa, foram entregues a um escritório jurídico confiável. O novo processo sucessório teve início, e os herdeiros de Catherine, até então excluídos da história, passaram a ter direito sobre a casa e os bens remanescentes. O coronel Bantry, honrado como era, aceitou a decisão sem resistência. Para ele, o importante era restaurar a verdade. Já Dolly, embora relutante no início, reconheceu que Gossington Hall sempre pertencera, em essência, a Catherine. A vila reagiu com surpresa, mas também com respeito. Os moradores mais antigos, como a Sra. Weatherby, sentiram que um ciclo finalmente se encerrava. Não era apenas uma questão de posse de terras, era o reconhecimento simbólico de uma injustiça que por muito tempo havia sido tolerada por inércia. A restituição da herança foi, sobretudo, um ato de reparação histórica. O assassinato de Carmichael, por sua vez, levou a uma investigação formal que culminou na prisão de um cúmplice de Frederick Tressilian, um homem que, nos bastidores, havia agido para destruir as provas do Segundo Testamento e, mais tarde, para impedir que novas evidências surgissem. A senhorita Fellows, que inicialmente desaparecera, foi localizada em segurança após ter se escondido por medo. Ela decidiu colaborar, revelando detalhes sobre os planos de Carmichael e as ameaças veladas que haviam recebido. Esses episódios deixaram marcas duradouras, mas também deixaram lições. A primeira delas dizia respeito à força da persistência. O tempo pode enterrar segredos, mas também tem o poder de revelá-los, desde que haja alguém disposto a escavar, investigar e conectar as pontas soltas. Miss Marple, com sua paciência e sagacidade,
demonstrou que nem tudo precisa ser grandioso para ser eficaz. Às vezes, a verdade emerge da costura, da jardinagem, do chá da tarde, das entrelinhas da vida comum. A segunda lição envolvia o papel da memória. A história de Catherine não foi preservada nos livros ou nos tribunais. Foi sustentada por vozes femininas, por lembranças aparentemente insignificantes, por gestos de lealdade. Essa memória emocional, transmitida por gerações de mulheres, resistiu à tentativa de apagamento. E, no fim, foi ela que permitiu reconstruir a trajetória de quem foi silenciada. A terceira reflexão dizia respeito à arquitetura do poder. O caso revelou como o espaço físico pode ser manipulado para favorecer determinadas versões da realidade. Ao reorganizar trilhas, muros e jardins, Frederic não apenas alterou o terreno, ele reescreveu a narrativa. Gossington Hall foi remodelado para esconder, não para preservar. E isso, mais do que qualquer documento, mostrou a profundidade do esforço feito para manter o passado encoberto. Mas o mais importante, talvez, tenha sido o reconhecimento de que a justiça, mesmo tardia, ainda tem valor. Restaurar o nome de Catherine, reconhecer sua posição, validar os documentos esquecidos e punir aqueles que agiram com má fé não apagou o sofrimento vivido, mas ofereceu uma espécie de alívio moral. A verdade não muda o que aconteceu, mas muda o que permanece. Ao fim de tudo, Miss Marple regressou à sua rotina com a mesma discrição que manteve durante toda a investigação. Não buscava elogios, nem desejava notoriedade. Seu prazer estava na certeza de ter corrigido um erro antigo, de ter sido, mais uma vez, instrumento de equilíbrio em um mundo onde as aparências, muitas vezes, encobrem as feridas mais profundas. Na varanda de sua casa, com o tricô no colo e o som dos pássaros ao fundo, ela refletia sobre tudo que fora revelado. E mais uma vez compreendeu que os crimes mais perigosos não são aqueles cometidos com faca ou revólver. São os que se escondem nos pequenos gestos, nas palavras não ditas, nos atos camuflados de normalidade. Gossington Hall, agora sob nova administração, seria transformado em um centro de preservação histórica da vila. Os documentos recuperados passariam a compor um pequeno museu da família Tresillian. Entre as peças expostas estaria a caixa metálica, o medalhão e uma reprodução do bilhete codificado, provas de que a verdade, mesmo quando sufocada, encontra meios de florescer. A história deixou uma última mensagem àqueles que prestaram atenção. A verdade pode ser adiada, mas não é esquecida. E, quando ela finalmente emerge, traz consigo a força de décadas de silenciamento, exigindo escuta, reparação e mudança. Miss Marple sabia disso como ninguém, e talvez por isso continuava sentada em sua cadeira de vime, observando o mundo com olhos atentos, enquanto os outros, distraídos, acreditavam que tudo estava em paz. Para você que perdeu algum ponto do caso, aqui vai um pequeno resumo. Miss Marple descobriu que Catherine Tresillian, neta legítima do proprietário original do Gossington Hall, havia sido injustamente excluída da herança. Ela deixou pistas codificadas, escondidas em uma caixa metálica enterrada no jardim, que apontavam para a existência de um testamento oculto. Com base em relatos antigos, símbolos arquitetônicos e objetos esquecidos, Miss Marple identificou o esconderijo de documentos originais, provando a intenção de Percival em deixar tudo para a neta. O advogado Carmichael, que também investigava o caso, foi assassinado para impedir que a verdade viesse à tona.
Sua assistente desapareceu por segurança, mas mais tarde reapareceu e colaborou com a justiça. No fim, os herdeiros de Catherine foram reconhecidos legalmente e recuperaram seus direitos sobre a propriedade. O responsável pela morte de Carmichael foi preso, encerrando o ciclo de silêncio e fraude. Miss Marple, mais uma vez, desvendou a verdade, não apenas sobre o crime, mas sobre uma injustiça histórica. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse mistério até o fim. Cada detalhe conta, e sua presença faz toda a diferença por aqui. Se gostou da história, considere apoiar o canal com um valeu. Isso ajuda a manter as investigações sempre ativas. Até o próximo caso.